Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula continuamos a calcular a derivada de funções simples usando as regras de derivação, para a gente gravar bem essas regras. Tá? Então, continuando a lista nossa, f de x igual a e na x sobre 3x. Tá? Então, a minha função f de x aqui é formada por duas funções que estão dividindo aqui, ó, e na x dividido 3x. Não dá para simplificar o x. Poderia passar o x aqui para cima, ficar x na menos 1 e derivar pelo produto, só que vai dar expoente negativo. Então, o melhor aqui é usar a regra da divisão. Tá? Nós vamos chamar o e na x de um f de x, que não é aquele lá, é um outro f de x aqui. Tá? Mais tarde nós vamos mudar esses nomes aqui. Tá? Então, e na x eu vou chamar de f de x e o 3x é o g de x. Tá? E como eu preciso do f, a derivada da f e a derivada da g, né? Aí sempre tem que ter a derivada delas ali. Ó. Então a gente prepara aqui do lado. Ó. Tá? Eu estou chamando o numerador f de x de e na x e o f' é a derivada de e na x. A derivada de e na x é o próprio e na x. Tá? Olhando na tabela lá. E o g de x é o 3x e a derivada de 3x é 3. Tá? E agora substitui ali. Ó, tá? G de x, que é 3x, ó, vezes a derivada da f, que é e na x, menos a f, que é e na x, vezes a derivada da g, que é 3. E g de x ao quadrado. Tá? Uma maneira de gravar isso aqui, que eu me lembro quando eu era estudante, né? Eu tinha f sobre g. Tá? Então eu sempre pensava assim, porque elas aqui se revezam, né? É uma vez a derivada da outra. Então eu sempre pensei assim, na divisão sempre começa com o denominador. Né? Não interessa o nome que dava aqui. Então começava com a g. E na divisão era a subtração. Tá? Então, se começa com a g, então vai ser gf' mais fg'. Então, já decorava assim, e g ao quadrado. Tá? Mas cada um tem o seu método, né? Então, ficou ó, g de x, que é o 3x, repetindo, né? Derivada de f, que é o e na x, ó. F de x, que é e na x também, e a derivada da g, que é 3, ó. Tá? E aqui dá para elevar ao quadrado, aqui, ó, vejo que o e na x dá para colocar em evidência, o 3 também, aqui, né? Que foi ajeitado, passado o 3 para frente aqui, e 3x ao quadrado é 9x2. Ó, tá? E aí foi colocado 3e na x em evidência, 3xe na x dividido 3e na x dá x, menos e na x vezes 3, ou menos 3e na x por 3e na x dá 1, e o 9x2. E aqui o 3 e o 9 dá para simplificar por 3. Ó, então fica e na x que multiplica x menos 1 sobre o 3x2. Tá? Vocês vejam que a gente tem que identificar a regra que vai usar, tá? E preparar o que vai usar na regra e fazer depois cálculo algébrico, né? Manipulação algébrica, né? Trocar o sinal do expoente com raiz para fração e assim por diante, simplificar. Aqui tem um polinômio, ó, né? F de x é 3x na quarta, menos 4x3, menos 2x2, mais 5x mais 2. Tá? Derivar um polinômio é derivar cada um, né? E regra da potência. Tá? Como aqui é do quarto grau, né, maior expoente, o polinômio que a gente vai achar é do terceiro grau. Ele sempre diminui o grau do polinômio. Então, f' ó, vai sair direto. Ó. 4 vezes 3, 12, e diminui 1 do expoente, x na terceira. 3 vezes menos 4 dá menos 12, diminui 1 lá do 3, fica 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4, diminui 1 lá, 2 menos 1 fica x na 1. E 5x fica 5. Aqui a gente também pode pensar na potência, porque aqui é x elevado a 1. Então, ó, 1 vezes 5 é 5, e 1 menos 1 é 0, lá em cima. E x na 0 é 1, ficaria 5 vezes 1, que é 5. É outra maneira de pensar aqui para o ax aqui. E a derivada de 2 é 0. Tá? Letra Q, f de x é x ao quadrado menos 3 cosseno de x. Então também vamos derivar cada termo. Aqui a potência, aqui a derivada do cosseno é menos seno. E com menos vai dar mais, ó. Então vai ficar ó, 2x, passa para frente, diminui 1, fica x na 1. E o menos 3 vai repetir aqui, que é constante, né? Constante vezes uma função, a constante repete, a derivada do cosseno é menos. Menos com menos dá mais, menos seno de x. Tá? Então vai ficar mais 3 seno de x. Letra R, f de x é e na x sobre x2 mais 1. Então aqui vai ser a regra da divisão, tá? Vou usar aquela regra lá. Tá? Veja que eu vou chamar o e na x de f, né? Vai ser o numerador, e x2 mais 1 vai ser a g. Tá? Então aqui, ó, o e na x é f, e na x, e a derivada do e na x é e na x. G de x é x2 mais 1 e a derivada é 2x. Tá? A derivada de x2 é 2x e de 1 é 0.
Tá? E aí aplicando na fórmula lá, né, já direto, ó, começa com g de x, que é x2 mais 1, entre parênteses, porque tem uma soma, tá? Vezes a f' de x, ó, e f' de x é e na x, menos f vezes g', a f que é e na x e g' que é 2x. E o g ao quadrado, x2 mais 1 ao quadrado, ó, que é o g. Aqui o e na x vamos multiplicar pelos dois ali de dentro, ó. Então x2 vezes e na x dá x2, e na x, uma vez e na x, e e na x vezes 2x, eu só passei para frente 2x e na x. E embaixo ficou igual. Tá? Aqui dá para colocar o e na x em evidência, fica e na x. Então x2 e na x dividido por e na x dá x2, 2x e na x dividido por e na x dá menos 2x, e e na x dividido por e na x dá 1. Tá? Só para colocar em ordem esse polinômio aqui. E x ao quadrado mais 1 ao quadrado fica como está. Barbadinha. Letra S, f de x igual a raiz de x, que multiplica x menos 1. Aqui tem duas maneiras de fazer. Pode chamar essa aqui de uma fzinha, essa uma gzinha, usar a regra do produto. Ou multiplicar a raiz de x pelos dois de dentro. Aí lembrando que isso aqui dá para transformar em potência, e eu posso somar aqui, né? Vai ficar mais fácil, eu acho. Né? Então, ó, raiz de x vezes x, raiz de x vezes x, e raiz de x vezes menos 1 é menos raiz de x. E aqui a raiz de x eu transformo em x na 1 meio, que daí eu vou ter produto de potência de mesma base. Isso eu já estava prevendo lá, ó. A gente tem que ser vidente no cálculo, né? Prever o que vai fazer no futuro. Então fica a raiz de x como x na 1 meio vezes x, e raiz de x é x na 1 meio. E aqui é produto de potência de mesma base, ó. Conserva a base e soma os expoentes. Aqui é 1, 1 meio mais 1, né? 1 é 2 meios, né? 1 meio mais 1 meio é 3 meios. E agora usa a regra da potência. O expoente passa para frente, diminui 1 no expoente. Então, ó, 3 meios passa para frente, 3 meios menos 1 é 1 meio. 1 meio passa para frente, 1 meio menos 1 é menos 1 meio. E aqui eu transformo em raiz. Aqui x na menos 1 meio vai passar para baixo junto com 2 e já transforma em raiz também. Então, ó, então fica 3 raiz quadrada de x sobre 2. E aqui menos 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Porque lá vai ficar positivo quando passa para baixo e elevado a 1 meio é raiz quadrada de x, como aqui, ó. Letra T. F de x é x ln de x. Então aqui é a regra do produto, tá? Não tem nada, não dá para multiplicar o x com x, nada aqui, tá? Então a regra do produto, tá? Aqui em vez de chamar derivada de f de x vezes g de x, eu chamei aqui a primeira de u e a segunda de v, só para mudar a letra para não confundir, tá? Depois a gente vai usar esse u e v mais seguido, tá? Então, eu estou chamando o x de u e o ln de x de v, ó, tá? O u é o x, o' vai ser a derivada do x, que é 1, o v é o ln de x, e v' é a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Tá? Tira na tabela lá. Então, isso aqui eu vou substituir aqui agora. Então, tá? F' de x, que é a derivada disso aqui, vai ser u, tá? Que é x, ó, vezes v', que é 1 sobre x, ó, mais v, tá? Que é ln de x, vezes o', que é 1. E aqui x com x dá para simplificar, ó. Então a f' de x vai ficar, simplifica x, vai ficar 1, e ln de x vezes 1 é ln de x. Tá? Barbadinha. Né? Então inscreva-se no canal, deixe o like e deixe seu comentário. Na próxima aula vamos continuar fazendo exercício e umas aplicações também na física, né? Resolver alguns problemas.